Senhoras e senhores que nos prestigiam com a presença, senhores internautas que nos acompanham nesses seminários Brasil-Brasis, meu prezado acadêmico e amigo Ivan Junqueira, hoje nós vamos tratar, dentro desses seminários que se debruçam sobre a cultura fazendo-se na realidade brasileira, vamos tratar de um tema atualíssimo, uma vez que estamos nos preparando para as Olimpíadas, que se realizarão entre nós, como todos sabemos, e o tema é provocativo, o esporte além do futebol. Não que nós estejamos a desvalorizar o futebol, mas exatamente para valorizar ou dimensionar, eu não colocaria nem numa escala de valores, mas para um dimensionamento da relevância de todos os esportes, inclusive do próprio futebol. Aqui estão conosco dois acadêmicos já conhecidos nossos, Arnaldo Nichier e Cícero Sandroni, e está também o embaixador Agemar Santos, Agemar dos Santos, dos Sanctus. Sanctus tem um C aqui que os portugueses... Não, os portugueses adorariam. Um dos grandes problemas do acordo ortográfico, o embaixador, é exatamente a presença das consoantes que soam ou mudas. Os portugueses querem que as mudas permaneçam. No seu caso, estaremos rigorosamente dentro dos termos do acordo. E foi muito boa a sua insistência em que o Sanctus fosse pronunciado. Estamos aqui com o embaixador Agemar Sanctus, que está substituindo, eventualmente, o Dr. Carlos Nussmann, pelas razões que ele mesmo nos vai explicitar. O embaixador... Só um minutinho que eu tenho que fazer umas coisinhas mais de você aqui. O embaixador vai nos dizer de sua presença e do que vai trazer para as nossas considerações. Ele é diretor de Relações Institucionais do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2006. É embaixador de carreira do Serviço Exterior Brasileiro, está de licença especial desde junho de 2010, quando se juntou ao Rio 2016. Sua relação com o esporte data de 1995, ano em que foi nomeado chefe de gabinete do primeiro-ministro do esporte da história do Brasil, o senhor Edson Arantes do Nascimento, que pouca gente conhece, né? Uma das suas responsabilidades foi preparar as primeiras minutas da nova Lei Brasileira de Esportes, que posteriormente passou a ser conhecida como Lei Pelé. Em seu atual cargo, o Dr. Sanctus é responsável por coordenar ações e programas referentes aos stakeholders institucionais do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2006. 2016. Segunda vez que eu reduzo em 10 anos. É o problema da idade. É uma tentativa desesperada de retornar no tempo. Com a palavra, o embaixador Agemar Sanctus. Boa tarde, ainda estamos na boa tarde, mais 20 minutos para boa noite. É um grande prazer, uma grande honra para mim estar aqui nessa casa. Eu tive, nessa meia hora que eu estive aqui dentro, eu tive a honra maior de participar do chá, das 5, da academia, e tive a possibilidade de passar 5 minutos na biblioteca, que eu sou encantado com bibliotecas, e me foi dada uma explicação da biblioteca que eu gostei muito e fiquei muito feliz de estar aqui pela primeira vez, entrar no Petit Trianon pela primeira vez na Academia Brasileira de Letras. E eu estou aqui por um motivo, todos vocês devem saber, né? Nós temos o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, está realizando agora uma coletiva de imprensa para explicar o que aconteceu em Londres com a questão dos secondis os secondis com
o Comitê Olímpico de Londres, o Comitê LOCOG 2012. Então, o presidente me pediu para fazer essa palestra, que é mais ou menos nós vamos dar um passeio para ver o que significa os Jogos para o Rio de Janeiro, o que nós estamos trazendo para o Rio, para o Brasil também. Isso não é só o Rio de Janeiro, é o Brasil também, que se beneficia como um todo, como nação. E os legados, o que vai ficar, o que fica para o futuro, porque não adianta você fazer um investimento dessa natureza, um esforço dessa natureza sem que haja um grande legado, sem que as gerações futuras se beneficiem, como foi o caso de várias cidades que realizaram Jogos Olímpicos bons, Jogos Olímpicos bem organizados e bem pensados. Bom, eu gostaria de começar. Nós temos aqui uma apresentação em que nós vamos ver a parte da vitória, como é que nós ganhamos os Jogos. Foi uma campanha muito dura, uma campanha em que o Brasil começou há mais de 10 anos atrás. Eu me lembro quando eu estava trabalhando com o Pelé ainda, quando se pensou em fazer Jogos Olímpicos, nós saímos das primeiras candidaturas de forma atabalhoada, obviamente ficamos na rabeira e pensamos em... Isso é um projeto de longo prazo, é um dos poucos projetos de longo prazo que a gente fez no Brasil, que deram certo. É um projeto que começou quando nós decidimos, vamos começar pelo começo. Ou seja, em 2000, realizamos aqui a Assembleia Geral dos Comitês Olímpicos Nacionais. Todos os presidentes dos Comitês Olímpicos vieram ao Rio de Janeiro, vieram ver o Brasil, porque ninguém conhece. Eu tenho muito tempo de Itamaraty, 24 anos de vida no exterior, ninguém sabe o que é o Brasil, ninguém tem ideia do que seja as dimensões do Brasil. Tem uma ideia muito limitada. Só os que estiveram aqui é que sabem. E realmente houve um efeito positivo muito grande. A partir daí, em 2002, nós fizemos os Jogos Sul-Americanos um pouco como treinamento para os Pan-Americanos, nos qualificamos, fizemos os Pan-Americanos, que apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades que foram vencidas, considerados os melhores Pan-Americanos feitos. Isso me foi dito por acaso. Ontem eu recebi um dos diretores do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, e ele me disse isso. Eu fiquei surpreso, porque nós temos sempre a tendência de, não, o que nós fazemos, não. Nós viemos aqui para aprender com vocês, que vocês fizeram os melhores Jogos Pan-Americanos na história. Então, é a prova, né, de que ficou registrado, ficou o registro de Jogos Pan-Americanos bem organizados. E isso nos qualificou para, então, pensar em Jogos Olímpicos. As instalações foram todas feitas nos padrões olímpicos, nos estándares olímpicos, já deixando, quer dizer, legado futuro olímpico brasileiro. Tivemos alguns contratempos, por exemplo, o que é o mais evidente é a arena de natação, o Maria Lenk, que nós planejamos foi construído segundo as especificações técnicas da Federação Internacional de Natação, mas para 2005. Depois de Pequim, ou seja, com 12 mil lugares, 6 mil lugares e com mais 6 mil lugares de instalações temporárias. E em 2000, depois de Pequim, eles resolveram mudar para 18 mil lugares. Então, nós tínhamos um lugar pronto, mas, de repente, não estava mais pronto, porque agora nós estamos, então, tendo que fazer uma arena específica para as competições de natação. Não se consegue, mas nós temos mais ou menos a metade das instalações prontas. Vão precisar, obviamente, ser adaptadas, tecnologia muda, requerimentos olímpicos mudam. Cada vez que nós temos Jogos Olímpicos, surgem novos requerimentos, nós vamos ter que adaptar, mas o investimento vai ser muito menor. E existe também a parte que nós vamos fazer de instalações temporárias que nós sabemos fazer bem no Brasil, que são essas instalações para vôlei de praia em Copacabana, para as competições de remo na Lagoa, etc. Eu estou aqui, então, para agradecer ao convite que foi feito ao Dr. Numas. Estou, mais uma vez, desculpando a impossibilidade do Dr. Numas comparecer. Queria agradecer ao Dr. Arnaldo Nisquier, ao Dr. Domício Proença, a vocês todos estarem aqui. E vamos fazer um overview, vamos passear pelos Jogos Olímpicos, agora ver como é que nós faremos os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Bom, essa é uma coisa interessante. Nesse momento da vitória do Brasil, eu estava morando num país africano como embaixador e vi no jornal local
na primeira página, estampada uma imensa fotografia da vitória do Brasil. Quer dizer, vários jornais no mundo inteiro estamparam uma coisa positiva do Brasil, uma coisa inédita, que deixou as pessoas... Eu recebi muitos cumprimentos, muitos parabéns de todos por ser brasileiro, pelo Brasil ter conseguido vencer a competição pelos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro. Foi realmente uma coisa muito positiva do Brasil, o que aumenta exponencialmente a nossa responsabilidade, porque agora nós temos que corresponder. Todos estão a favor do Brasil, todos estão achando que o Brasil é um país que merece ter os Jogos, um Brasil que realmente chegou num patamar de desenvolvimento da sociedade que o torna apto para realizar um evento dessa envergadura. Então, nós temos que corresponder. A nossa responsabilidade nesse momento, então, é muito grande. Agora eu tenho que ficar olhando aqui para ver qual... Agora nós vamos ver um vídeo exatamente sobre a vitória do Brasil em 2009 em Copenhague. You have the chance to inspire a new continent, make Olympic history and bring to the Games a renewed spirit of passion and celebration. Rio is a unique city, the happiest city in the world. As an athlete, I must tell you that Rio is a special place to train and to compete. The beaches, the mountains, the venues, most of all, the people and our passion for sport. Je vous inviterai tous à me rejoindre en 2016 dans ma ville, dans un nouveau Brésil, pour mon 100e anniversaire. The Olympic and Paralympic Games and the change that will help accelerate are the foundations for my vision for the city. The Games Master Plan is our city master plan. Nuestro proyecto para los Juegos es espectacular. As a nation, we know that you can deliver. Os Jogos Olímpicos do Rio serão inesquecíveis, pois estarão cheios da paixão, da alegria e da criatividade do povo brasileiro. And now, ladies and gentlemen, the envelope containing the result will be brought to the President. Tonight, I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro. Bom, isso dá uma ideia da alegria que foi, né, a vitória do Brasil na época. Todos colaboraram, foi um esforço único, porque nós tivemos um alinhamento dos 3 níveis de governo, governo federal, governo estadual, governo municipal, o nosso comitê de candidatura dos Jogos. Houve uma união muito grande e resultou nessa vitória. Quer dizer, é uma vitória que nós vamos levar como ferramenta para a transformação do Rio de Janeiro, para demonstrar ao mundo a nossa paixão pelo esporte olímpico e a nossa paixão, a nossa emoção brasileira, né, que eu tive agora nos Jogos de Londres. Os Jogos foram muito bem organizados, muito bonitos, mas faltou um pouco aquela paixão que nós temos aqui no Brasil, especialmente no caso do Rio de Janeiro, né?
Isso aí dá uma ideia, né, da intensidade dos Jogos Olímpicos. São 41 campeonatos mundiais em 17 dias, 10 mil atletas. Essa é um número conservador. Deve ficar, nós estamos aqui na faixa de 12, 13 mil atletas, né? 21 mil jornalistas credenciados, mais 10 mil não credenciados. Há 2 centros de mídia, um centro de mídia para jornalistas credenciados e um centro de mídia que vai ser aqui na região do Porto para os não credenciados, que não entram nos estádios, não entram nas competições e vêm para transmitir para o mundo as cidades, né, o local onde estão sendo realizados os Jogos. 70 mil voluntários também é um número relativamente conservador. Essa coisa dos voluntários, nós tivemos uma experiência. Eu participei dos Jogos Pan-Americanos quando eu estava no Itamaraty e eu fiz parte por esse legado de ter trabalhado no Ministério do Esporte. Eu fiquei, qualquer coisa de esporte me colocava, apesar de nós não termos ainda uma área especializada em esporte, dedicada ao esporte. Mas eu fiz parte da comissão de organização do governo, da parte do governo para os Jogos Pan-Americanos. Depois eu saí porque fui para o exterior e naquela época, o que se esperava era que nós conseguimos alguns milhares, 2, 3, 4, 5 mil voluntários. Porque dizer que voluntarismo não faz parte do nosso espírito, dos brasileiros, aquela coisa e tal, individualistas. Foi uma surpresa, nós tivemos 14 mil voluntários, e gente que vem de outros estados, que vem dos países vizinhos, que vem. E o voluntário, o que nós damos para o voluntário? Nós damos um treinamento, dependendo da área onde ele vá trabalhar, um uniforme, alimentação e transporte na cidade. Mas nós não damos, por exemplo, não há a parte de hospedagem, por exemplo, é por conta dos voluntários. Claro que facilita para as pessoas que vivem aqui. É um trabalho, às vezes, que não é agradável, sei lá, aeroporto às 3 horas da manhã, está em locais que não são os estádios, não são os locais de competição, são locais carregando mala em hotel, esse tipo de coisa, mas a experiência foi muito boa, porque todas as pessoas que foram voluntárias, eles simplesmente adoraram, queriam, e depois recebem um certificado que tem um valor para emprego futuro. Foi uma experiência muito positiva. Nós estamos esperando mais de 80 mil. Já estamos recebendo pedidos de voluntário, de gente que quer ser voluntária desde agora. 200 mil credenciais, porque a família olímpica chamada família olímpica são 200 mil pessoas, incluindo os voluntários, jornalistas, todas as pessoas que tenham a ver com o trabalho dos Jogos Olímpicos são consideradas família olímpica. Os dirigentes, atletas, treinadores, voluntários, pessoal de governo, de segurança, são a família olímpica e recebem uma credencial, né? São os ingressos são a parte importante, né, da renda dos Jogos Olímpicos, né? Tivemos aquele problema muito difícil, às vezes, os ingressos que você vende os ingressos, a pessoa não vai e o estádio fica meio vazio, porque as pessoas recebem ingressos. Muitas vezes, empresas compram, dão para os seus funcionários não vão assistir às competições. Agora, o estádio está cheio, quer dizer, foram vendidos todos os ingressos, mas há vários lugares vazios, porque as pessoas... O que aconteceu isso em Londres agora foi muito criticado, mas não se pode fazer nada, né? Porque as pessoas não vão, sei lá, uma partida de badminton entre a Austrália e a Ucrânia talvez não atraia tanto público no Brasil como um outro tipo de esporte, né? Em geral, os esportes coletivos atraem muito mais gente, né? E essa parte de 5 mil horas de transmissão ao vivo para 220 países, quer dizer, o Brasil vai estar realmente nas televisões, a imagem do Brasil vai estar realmente no mundo inteiro na época dos Jogos. Agora, os Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos são 22 esportes em 12 dias. Os Jogos Paralímpicos são mais ou menos 1/3 dos Jogos Olímpicos em intensidade, em número de voluntários. Quer dizer, são jogos, eu chamaria de jogos mais calmos. A minha experiência de Londres foram jogos bem mais calmos, os Jogos Paralímpicos. Agora, são jogos emocionantes, porque você vê a transformação das pessoas, você vê pessoas que não teriam mais vida, pessoas que têm tetraplégicos, que estão participando dos Jogos Paralímpicos, que têm vontade de viver, que são festejados. É uma coisa muito... Eu me emocionei muito em Londres vendo
as competições paralímpicas. E é um mercado que tende a crescer muito, porque tem muitas famílias que têm sempre alguém que tem algum tipo de deficiência. Então, essas famílias são as famílias que estão sendo atraídas para os Jogos Paralímpicos, inclusive para que as pessoas participem de esporte também, as pessoas que tenham deficiência participem de esporte, né? A quantidade de ingressos vendidos, os números de espectadores, eu acho que mais de 1 milhão, mais de 1 bilhão de espectadores. Acho que ali houve um erro, né? Digo, é 1 milhão de que vão, né, aos estádios. Mas em Londres a participação foi maior. Em Londres houve uma participação maior de mais de 1 milhão de espectadores. E os telespectadores do mundo inteiro, esse é um número também conservador, de 300 milhões. Isso agora nós vamos ver o projeto, né? Esse é um projeto que nós temos aqui a visão, né? É uma visão, nós estamos sempre pensando nos brasileiros, o maior evento esportivo do mundo, nós temos que prestar atenção nisso, nós temos que trabalhar fortemente para isso, construindo com orgulho, porque o Brasil é um país que chegou, que está num patamar que nós temos que ter esse empuxo, né? E através do esporte a gente fazer a promessa nacional de progresso, que o esporte é uma das ferramentas mais importantes para isso hoje em dia. Então, a missão, né? Jogos excelentes, nós temos que sempre subir, passar um patamar em relação aos jogos anteriores, né? Celebrações memoráveis, isso dizia sempre os ingleses, celebrações, nós somos especialistas no Brasil, nós sabemos muito bem celebrar, né? Promover a imagem global do Brasil, transformação sustentável através do esporte, sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico, né? A sustentabilidade, que a coisa se mantenha depois dos jogos, os benefícios sejam sustentáveis, né? No âmbito social e urbano, contribuindo para o movimento olímpico paralímpico. O que é? O crescimento do movimento. Quando o Comitê Olímpico Internacional entrega os jogos para um país, a expectativa dele é receber de volta esses jogos melhorados, quer dizer, com a imagem melhorada, com um valor maior. Quer dizer, eu entrego para vocês assim, vocês me devolvem valendo 120, ou o que for. Ou seja, nós temos que fazer excelentes jogos para que o movimento olímpico cresça, para que as pessoas se inspirem no movimento olímpico, para que o esporte se expanda. Nós temos, no caso da América do Sul, acho que uma população de uns 120 milhões de jovens, 140, não sei, um valor, e que esse valor de 120, 130 milhões de jovens tem que se inspirar nos Jogos Olímpicos, porque o esporte, o movimento olímpico é uma grande ferramenta social que nós temos. Esse é o projeto do Rio de Janeiro, são 4 clusters, né? 4, Deodoro, Maracanã, Copacabana e Barra, que vão ser interligados, que estão sendo já interligadas por sistemas de transporte, né? Esses sistemas que estão sendo construídos, a extensão no metrô, até é o maior desafio que nós temos, isso, nós que moramos no Rio de Janeiro, é o maior desafio que nós temos, é o desafio de transporte. Eu tive agora em Londres, eu fiz uma apresentação na Lancaster House sobre os nossos jogos e sobre os nossos desafios, e o presidente da ODA, que já tinha acabado os Jogos de Londres, né, então ele podia já falar as coisas que não, mais abertamente. Ele disse, a parte de transportes em Londres foi um sucesso, né? Óbvio que foi. Nós temos o melhor metrô do mundo, nós temos... o que eles fizeram, adaptaram umas linhas, fizeram a estação de Stratford, que é a estação do Parque Olímpico, fizeram umas extensões, modernizaram as linhas e pronto. Quer dizer, o metrô é basicamente o mesmo, só que o metrô de Londres funciona muito bem, é um dos metrôs o sistema de transporte mais eficiente que existe no mundo. Ele mesmo confessou. Quer dizer, para nós, o desafio é maior, porque nós temos uma cidade, um país que cresce, né, um país cuja economia, a classe média cresce, o número de veículos cresce assustadoramente no Brasil, um dos poucos países do mundo que esse número de veículos cresce dessa forma, e nas cidades, as nossas cidades não têm infraestrutura para receber esse número de veículos, nós estamos atrasados no investimento em transporte público de massa, então nós temos que o metrô, vamos usar os BRTs, vamos ter que
que aperfeiçoar ao máximo possível o sistema de transporte do Rio de Janeiro até 2016, com as linhas suburbanas, com as linhas de trem suburbanos, que o sistema de trem suburbanos do Rio de Janeiro é excelente do ponto de vista de planejamento. Ele foi implantado pelos ingleses no final do século XIX, início do século XX. Eles olharam a cidade, olharam a geografia da cidade e fizeram aquele sistema, o sistema de trens suburbanos, que é excelente, só está totalmente dilapidado. Então, o que tem que ser feito? Trens novos, mais trens novos, trens mais eficientes e modernização das linhas. Não precisa fazer nenhuma linha nova. E o que é mais importante aqui na questão de transporte é que o projeto é a interligação de todos os sistemas. Quer dizer, o sujeito que sai do BRT, como você tem no metrô, né? A conexão direta, como se diz, a correspondência. Né? Você sai do BRT e entra no trem, sai do trem e entra no metrô. É essa a ideia, para tornar o transporte realmente modal e eficiente, que a pessoa não saia de um ônibus na rua, tenha que caminhar 2, 3 quarteirões, entrar numa estação e com um bilhete só a pessoa consiga circular pela cidade. Esse é o objetivo, esse é o desafio que nós temos que cumprir. Isso é o que me dizem todos os engenheiros de transporte que trabalham conosco. Qual é o próximo agora? Agora, esse é um documentário muito bom sobre o projeto. Vem cá, chega aqui. Oi, eu e meus amigos vamos mostrar pra vocês como a nossa cidade está se preparando para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Rio 2016. Legal, né? Peraí. Vamos começar lá de cima? Os Jogos Rio 2016 acontecerão nas regiões Copacabana, Barra, Deodoro e Maracanã. Meu nome é André. E vou mostrar pra vocês a região Copacabana. Eu moro logo ali, ó. Na Lagoa Rodrigo de Freitas serão realizadas as competições de remo e canoagem velocidade. Esse aqui é a estátua de remo. E logo ali ao lado fica a arquibancada temporária. Peraí, deixa eu ajudar vocês. Pronto, demais, né? Agora vou mostrar a Marina da Glória. Na Marina da Glória vão acontecer as competições de vela. Aqui, de frente pro Pão de Açúcar. O Parque do Flamengo vai receber o ciclismo de estrada e a marcha atlética dos Jogos Olímpicos. E o ciclismo de estrada e a maratona dos Jogos Paralímpicos. Em Copacabana, teremos as competições de triatlo e maratona aquática, além da estreia do paratriatlo nos Jogos Paralímpicos. E aqui vai rolar o vôlei de praia. Essa é a região Copacabana. Espero vocês aqui em 2016. Agora é com a Maria. Ela vai mostrar a região Barra. Em 2016, vai dar pra ir até lá de metrô. Valeu! E aí, pessoal? A gente está arrumando a casa para receber vocês. Eu sou Maria e essa é a Barra. A Barra vai receber mais da metade dos eventos dos Jogos Rio 2016.
projeto do campo de golfe, esporte que volta aos Jogos em 2016, respeita as características originais do terreno. Aqui ficará a Vila Olímpica e Paralímpica, que receberá mais de 14 mil atletas. As obras começaram em junho de 2012. E nessa área, com mais de 1.100.000 metros quadrados, ficará o nosso Parque Olímpico, que já está em construção. No Parque Olímpico ficarão o centro de mídia e, é claro, as mais modernas instalações esportivas. Nesta área teremos o ciclismo de pista, o tênis e os desportos aquáticos. As competições de ginástica e as finais do basquetebol em cadeira de rodas serão realizadas na Arena Olímpica do Rio. Aqui também será instalado o primeiro Centro Olímpico de Treinamento da América do Sul, um dos principais legados esportivos do projeto. No período dos Jogos, teremos o basquetebol, o judô, o taekwondo, luta olímpica e o handball. E agora, vamos pro Rio Centro? No Rio Centro vão acontecer as competições de levantamento de peso, tênis de mesa, boxe e badminton. As 4 regiões estarão interligadas pelos novos sistemas de transporte. A linha 4 do metrô e linhas de BRT estão em construção, e a primeira delas, a Transoeste, já está em funcionamento. Foi muito legal mostrar a Barra de 2016 para vocês. Agora é vez do Pedro com a região Deodoro. Tchau! E aí, galera, eu sou o Pedro, aqui de Deodoro. Chega aí! Em Deodoro, será construído o Parque Radical para as competições olímpicas de BMX, mountain bike, canoagem e slalom. Muito radical, né? As competições de esgrima acontecerão aqui em Deodoro. Andar. Esse é o Centro Nacional de Tiro. Legal, né? Tá todo mundo concentrado. O Centro Nacional de Pismo será modernizado para 2016. Já vi altas competições aqui, com atletas do mundo todo. E nessa região, teremos ainda o Parque de Pentatlo Moderno de Deodoro e o Centro Olímpico de Hóquei. Deodoro vai ficar incrível depois dos Jogos. Vocês vão ver. Agora é só pegar o trem pra região Maracanã. A Ana tá esperando vocês lá. Tchau. Que bom que vocês chegaram. Eu sou a Ana e vou mostrar a região Maracanã pra vocês. O histórico estádio do Maracanã receberá as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos. E será o estádio das finais do futebol, é claro. Tá tudo sendo modernizado. Esse aqui é o Maracanãzinho. Aqui vão acontecer as competições olímpicas de voleibol. A área do Porto está sendo totalmente revitalizada para 2016. Tá tudo mudando muito rápido por aqui. E em 2015, ele já estará pronto para receber mais transatlânticos, que irão aumentar a nossa capacidade hoteleira. Sabe qual esporte também vai desembarcar no Rio em 2016? Rugby! Aqui é o Sambódromo, onde acontece o desfile das escolas de samba. Existe lugar melhor para a chegada da maratona? Já tá tudo pronto. Só falta uma coisa. Vocês! O Sambódromo também vai sediar as competições de tiro com arco. E para completar, o atletismo vai ser aqui, no Estádio Olímpico João Avelange, um dos mais modernos do Brasil.
Viu só? Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 vão ser demais. Para os atletas, para o público, para a imprensa e para nós cariocas. O Rio de Janeiro está se transformando para receber vocês. E os Jogos vão transformar o nosso futuro. Vem com a gente! Bom, isso dá uma ideia melhor das coisas, do nosso projeto que nós vamos realizar. Isso é uma parte interessante, que é o programa de treinamento pré-jogos, os países que vêm competir no Brasil, eles exigem instalações para que eles possam fazer aclimatação no país. E o nosso papel é preparar essas instalações e oferecê-las. Obviamente que nem todos os países vêm, mas países, por exemplo, como os Estados Unidos, a partir do mês que vem, já estão começando a mandar material para cá, para já trazer as equipes deles para treinar no Brasil. Nós fizemos uma seleção, todos os 5.000 municípios, 5.000 e tantos municípios brasileiros receberam uma comunicação nossa oferecendo, pedindo para que apresentassem propostas para a construção e para a modernização de centros de treinamento. Então, foram selecionadas 176 instalações em 74 cidades em 18 estados. E dessas instalações, 98 são públicas e 78 são privadas. Essas instalações já têm que ser preparadas dentro do padrão olímpico. Não pode, quer dizer, existem coisas interessantes, por exemplo, o diretor de esporte me disse, o banheiro olímpico é um banheiro específico, tem que ter certa iluminação, certa ventilação, certas dimensões. Então, tudo isso vai ter que ser preparado e, obviamente, será um legado que ficará para essas cidades. E essas equipes vêm e pagam pelo uso. Vão pagar pelo uso, vão pagar pelo aluguel. Os seus atletas vão viver nessas cidades durante meses, em alguns casos anos, se preparando. Os atletas, técnicos, equipes vão viver nessas cidades, nessas instalações, e o que vai ter um efeito positivo econômico de multiplicação, né, para as cidades e para esses estados brasileiros, esses 18 estados brasileiros. E, obviamente, será um legado muito bom para essas cidades, né? A questão da segurança no Rio de Janeiro, como nós sabemos, né, está sendo feito um esforço, né, o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública, nós estamos com o programa das UPPs funcionando e, de fato, o Rio de Janeiro está no caminho, quer dizer, houve uma inversão, né, e a cidade está no caminho de cada vez índices melhores de segurança. A questão do transporte, né, como nós já tínhamos comentado anteriormente, né, nós temos aí o anel de alta performance, né, que nós temos os BRTs que vão até Santa Cruz, depois eles interconectam com as linhas de trem. Nós temos o BRT que vai até o aeroporto, né, que é o Transolímpico. Nós temos as linhas de metrô, quer dizer, toda a cidade, vai haver um anel que vai ligar toda a cidade com sistemas de transportes de massa. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, menos de 20% da população usa transporte de massa. A ideia é que, até 2016, mais ou menos 50% da população esteja usando transporte de massa. Porque todas as cidades modernas do mundo, o transporte de massa é fundamental para o desenvolvimento, para o funcionamento de uma cidade, né? Rio Urbano, bom, essa questão do Porto Maravilha, né, que foi um projeto que está dentro, não faz parte do caderno de encargos olímpicos, mas ele veio junto com os Jogos Olímpicos, porque já é aquela inspiração dos Jogos que trouxe para a cidade, aquele entusiasmo. Então, esse projeto ele está atraindo muitos investimentos. A maior parte do financiamento desse projeto vai ser por PPPs, não é? Então, ali estão os números, né? 4 km de túneis, 15.000 árvores, 70 km de vias, etc., ciclovias, áreas calçadas. Todo esse investimento, grande parte dele é investimento de capital privado na utilização dos terrenos para a construção de edifícios, né? Passa para a próxima.
a vocação para o esporte, né? Nós temos aqui o programa educacional do Rio de Janeiro, né? O esporte a nossa candidatura, uma das razões pela qual nós ganhamos os jogos, porque a nossa candidatura foi focada no esporte. Esse não é um evento econômico, não é um evento social, não é um evento cultural, é um evento esportivo. E o esporte, nesse conceito de educação da população, de transformação da população, né? Então, nós temos o dever de fazer com que esse legado seja realmente aproveitado, principalmente pela população jovem do Rio de Janeiro. Aí nós temos um novo paradigma, né? O legado da experiência de Londres. Londres foi uma experiência muito boa, eles fizeram jogos muito bem organizados. No início não era muito popular, os Jogos Olímpicos, mais de 60% da população se manifestou contra os Jogos Olímpicos, dizendo que não ia trazer nenhum benefício para a cidade, mas Londres se renovou com o esporte, Londres se renovou com os Jogos Olímpicos. Eu me lembro, a minha experiência pessoal no início, quando eu cheguei no início dos Jogos, os motoristas de táxi, né, que é o veículo, a primeira pergunta é motorista de táxi, achando ruim, porque não dá, porque os Olympic Lanes, aquelas coisas todas reclamando. E nos últimos dias, já nos Paralímpicos, todos felizes, todos me dizendo que maravilha, que foi excelente, os ingleses se tornaram educados novamente, porque os voluntários eles foram muito bem treinados para serem, vamos dizer, polite, né, com as pessoas e tal. Então nós voltamos a ser polite em Londres graças aos voluntários, coisas pequenas assim que bem exemplificam o que tem que ser o resultado de Jogos Olímpicos para uma cidade, para uma nação, né? Obviamente a grande capacidade de organização dos ingleses, de planejamento, que colaborou muito para os Jogos, e no final, a população estava agradecida, os Jogos estão deixando um grande legado para Londres. É o que nós queremos aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos essa oportunidade única de fazer com que o Rio de Janeiro se torne realmente uma cidade de primeira linha no mundo. E os Jogos Olímpicos é a grande ferramenta que eu acredito que a nossa equipe vai fazer para a cidade, junto com todos vocês, claro. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixadora Gilmar Santos. Tivemos uma visão da relevância da realização dos Jogos Olímpicos no Brasil, um histórico da escolha do processo, um histórico do processo de escolha que culminou com o Rio indicado como sede, e vimos também as providências, as necessidades, a complexidade e a amplitude da montagem de todo esse acontecimento, né, do desenvolvimento que exige e do esforço que exige o empreendimento dessa ordem. Também ficamos muito felizes com a declaração a constatação do aplauso internacional à escolha do Rio, né, e eu tenho certeza de que essa rica exposição, rica e objetiva exposição do Gilmar Santos demonstrou a oportunidade de trazer para o espaço do presente seminário Brasil-Brasis o tema o esporte além do futebol. Nos propiciou ter uma ideia do que vai ser, estamos certos disso, a realização das Olimpíadas aqui. E também estamos certos de que esse acontecimento, embaixador, vai fazer com que aconteça no Rio o que aconteceu com Londres. O Rio seguramente se renovará com a realização dos Jogos Olímpicos aqui. Agora teremos o prazer de ouvir o nosso companheiro, o acadêmico Arnaldo Nisquier, que certamente dispensaria a apresentação, uma vez que, eu diria, é useiro e vezeiro neste lugar. Mas é sempre um prazer lembrar que Arnaldo Nisquier é autor de 10 anos da Lei de Diretrizes e Bases, uma visão crítica, e O Martírio de Branca Dias, um romance, e é membro da Academia Brasileira de Letras desde 22 de março de 1984. É um dos nossos decanos. É o terceiro decano? O segundo
o terceiro em termos de decania na casa. Escritor e educador, Arnaldo foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o primeiro a ocupar o cargo na América Latina, e, além de outras iniciativas na área da pesquisa científica, Arnaldo Nichier foi o criador do Planetário do Rio de Janeiro e membro do grupo de trabalho que estudou a viabilidade de implantação da Universidade Aberta no Brasil. Por 3 vezes, foi secretário de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Exerceu também os cargos de presidente da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, a FUNARJ, presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, vice-chanceler da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por 6 anos, foi membro do Conselho Federal de Educação, com a finalidade de elaborar a política de educação à distância, além de presidir a Câmara de Ensino Superior durante 3 anos e coordenar o Seminário Nacional de Qualidade de Ensino, realizado em Brasília. Em 1996, foi nomeado para o Conselho Nacional de Educação, onde pertence à Câmara de Educação Superior. Entre as dezenas de obras publicadas, ele tem alguns, vou destacar algumas apenas: A Problemática da Educação Brasileira, ganhou o prêmio Gustavo Capanema, Por uma Política de Ciência e Tecnologia no Brasil, ano 2000, O Impacto da Tecnologia, outra obra premiada, Educação para Quê, outra obra premiada, agora com o prêmio Francisco Alves, João Francisco Lisboa, o Timão Maranhense, Orígenes Lessa, o Contador de Histórias, A Misteriosa Volta dos Dinossauros, O Boto e o Raio de Sol, O Dia em que o Mico-Leão Chorou. Como se vê, literatura para adultos e literatura para infância e juventude. E, como ele é pouco dinâmico, ele tem um recém-lançado livro, O que Rola no Tatu Bola, e, na semana passada, lançou Memórias de um Sobrevivente. Possivelmente já há uns 12 ou 13 livros ainda em elaboração. Mas o lado que não está nessa pequena amostra de sua biografia é que Arnaldo é um aficionado do esporte. E, entre outras qualidades, foi meia-esquerda. Como é que se diria hoje? Meia-esquerda hoje é volante, né? Não sei a correspondência. Foi meia-esquerda do América. Não acredito. Inclusive e ele foi o titular e o Zagallo o seu substituto naquela época, né? E é uma pessoa extremamente ligada ao esporte, como nós vamos ver com a sua apresentação. Vamos ter a oportunidade de comprovar agora, ouvindo falar do esporte além do futebol. Com a palavra, o acadêmico Arnaldo Nichier. Muito obrigado, professor Domício Proença, que preside, em nome da academia, este seminário. Um abraço no meu querido amigo ex-presidente Cícero Sandrone, ao embaixador Agemar Sanctus e aos amigos que se encontram aqui na plateia, inclusive alguns acadêmicos. Eu tenho 20 minutos para contar algumas histórias para vocês e algumas inquietações também. Nós vimos, pelo que mostrou o embaixador Sanctus, que providências materiais estão sendo tomadas de uma forma, eu diria, bastante séria para transformar o Rio de Janeiro e dar conforto aos que virão aqui participar da Copa do Mundo, que haverá uma parte aqui no Rio, e depois da Olimpíada de 2016. Mas eu tenho lá minhas preocupações. A primeira delas é que, enquanto ele falava, eu fiquei me lembrando que o Brasil hoje ocupa a 7ª ou 8ª posição na economia mundial. Mas na Olimpíada de Londres, que acabou outro dia, nós fomos os 22º. Conquistamos 17 medalhas, somente 3 de ouro, o que eu acho muito pouco para um país da dimensão do nosso. Um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, com 200 milhões de habitantes,
tanta gente que se está hoje comemorando, que participa agora da classe média brasileira. E o nosso esporte, na verdade, ele é bastante deficiente em relação a isso tudo. Tivemos algumas alegrias nas Paralimpíadas, nome danado que eu não gosto nem um pouco, até porque não tem muito nexo em relação aos nossos propósitos do Acordo Ortográfico de Unificação, mas vai lá, ficou sendo. E o povo faz a língua, né? Tanto faz que a presidente da República continuou a ser presidente e não presidenta. Ela gostaria que fosse, mas não colou. Mas eu queria falar seriamente a vocês a respeito da preocupação que tenho em relação ao que vai acontecer em termos de busca de medalhas. A gente aprende na pedagogia que essa história de competição não é muito bonita, porque não se pode viver competindo e dando medalha e deixando de cobrar limites das crianças, etc. Isso tudo é uma conversa fiada, velha, completamente superada. A competição é saudável, a competição é elogiável, a vida é uma competição permanente. Então, não vejo por que não estimular a competição quando eu mesmo, tendo sido nadador, tendo sido jogador de basquete, ninguém acredita com essa altura, mas não apenas eu fui jogador de basquete, como fui campeão carioca de basquete. Pior é isso, na segunda divisão pelo glorioso Clube Municipal. Mas o que me preocupa e, de uma certa forma, angustia, até como um homem criado no esporte, até os 26 anos de idade eu pratiquei esporte intensamente, principalmente pelo América Futebol Clube, pelo qual eu torço até hoje com muito fervor. Mas o que me preocupa é exatamente a falta de um planejamento que eu considero que seria essencial, estratégico, de base, para que a gente possa melhorar a performance nas várias modalidades de ensino. Querem um exemplo? Pena o Nusman não ter podido vir aqui, porque nós somos colegas de geração. Ele jogava voleibol no CIB, eu jogava em outro clube, e nós somos amigos de infância, enfim, os pais eram amigos, porque eu queria cobrar um pouco dele isso. Nós temos 5.500 municípios no Rio de Janeiro. Quantos têm a possibilidade no Brasil? 5.500. No Rio de Janeiro são 92. Quantos desses municípios têm a possibilidade de exercitar uma prática esportiva compatível e passível de conquistar medalhas em qualquer nível? Muito poucos, muito poucos. Existe uma lei PIVA de incentivo ao esporte, mas ela dispõe de recursos que são quase ridículos, porque o esporte vive de pires na mão. A verdade é essa. Precisando do apoio do governo de São Paulo, precisando do apoio do governo do Rio, precisando do apoio do Banco do Brasil, precisando do apoio da Caixa Econômica. O Banco do Brasil não foi feito para financiar esporte, a Caixa Econômica também não. Devemos dar graças a Deus que eles estejam com essa mentalidade. A Petrobras também, a mesma coisa. Mas as empresas privadas, elas são pouquíssimas, como o Bradesco, que se envolve efetivamente no financiamento, no incentivo ao esporte. Eu acho que isso é uma questão de mentalidade, e é uma mentalidade que, infelizmente, ela ainda não ganhou contornos do país inteiro. Isso está um pouco arraigado na região centro-sul do país, e, de vez em quando, acontece um milagre. Aparece alguém do Nordeste que ganhou uma medalha inesperada nesta ou naquela Olimpíada. Mas eu acho que nós temos uma tradição ruim de participação nas Olimpíadas.
ganhamos uma Olimpíada no tiro ao alvo na década de 20, com Guilherme Paraense. Depois, em 1936, tivemos o Leônidas da Silva com a bicicleta, inventando a bicicleta, mas ele não ganhou. Quer dizer, o Brasil... campeonato mundial. Exatamente, um campeonato mundial não ganhamos, como não ganhamos em 50, né, perdendo aqui para o Uruguai na inauguração do Maracanã. Queria dizer, o Domício não acredita, que eu desfilei na abertura do Maracanã com um calção vermelho e um gorro do América, e tenho fotos para provar isso. Custa crer. E eu espero poder desfilar em 2016, quando o novo Maracanã estiver sendo utilizado também nas Olimpíadas. E eu espero que até lá o Brasil já seja campeão olímpico de futebol também. Mas a minha preocupação, eu vou explicar para vocês, eu não quero encher a cabeça de ninguém de números, mas é um fato concreto. Eu sou educador, eu não posso me dissociar, nem quero me dissociar disso. O Brasil tem 60 milhões de estudantes. Vocês já imaginaram que potencial extraordinário, quantitativamente falando, de pessoas que poderiam estar praticando todo tipo de esporte, não só voleibol, ou não só o futebol, que nasce com cada um de nós, mas essa gama variada de esportes. 60 milhões de estudantes estão nas escolas. Nós temos 250 mil escolas no Brasil. Quantas delas têm equipamentos dignos desse nome para a prática decente do esporte? Quantas têm piscina? Quantas têm quadras cobertas? É muito pouco. Eu vivi durante alguns anos como secretário de Estado, visitando escolas no interior e tudo. Que festa quando se inaugurava alguma coisa, mas era pouco, é muito pouco. E eu não sei se haverá tempo daqui até lá para que a gente possa passar por uma mudança radical. Nós precisamos de mais incentivo ao esporte junto às escolas. Nós precisamos trabalhar os clubes para que eles ocupem a sua capacidade ociosa, oferecendo espaços às crianças, carentes ou não, para que elas possam também adquirir competência no que vem por aí, em termos de Olimpíada ou de campeonatos internacionais. Os clubes vivem ociosos e falidos, e não acontece nada. Não se poderia estar utilizando essa massa crítica para a valorização do esporte, principalmente do esporte amador, que é o mais desamparado deles todos. O futebol está na mídia, tem os craques, salários milionários. O Ganso foi transferido por 23 milhões de reais. Tudo bem, mas nós temos que pensar nos outros, nos nadadores, nos jogadores de basquete. O Brasil já foi campeão mundial de basquete. Depois, por falta de competência administrativa, o basquete afundou gloriosamente, aliás. Não é o caso do voleibol. Eu quero chamar a atenção. Na semana passada, Ari Graça, que é meu amigo, ele foi eleito presidente do Comitê Internacional de Voleibol, Confederação Internacional de Voleibol. É o brasileiro ocupando um cargo importante. Ele é da escola do Carlos Arthur Nussmann. O Brasil deve muito ao Nussmann pela organização que deu ao voleibol de um modo geral. E viabilizou o que era o quinto esporte brasileiro em importância, passou a ser hoje o segundo, talvez o primeiro, porque tem medalhas olímpicas, o que o nosso futebol não tem. Por que isso aconteceu? Organização, planejamento, coordenação. Isso tudo foi feito sob a gestão desse rapaz, desse amigo meu, Carlos Arthur Nussmann, que eu posso elogiar à vontade, porque não está aqui, inclusive, e ele é bastante vaidoso. Se eu elogiasse aqui pessoalmente, era capaz de se sentir mal.
Mas eu quero dizer a vocês que falta competência nas demais confederações. São 22 confederações. 13 não recebem nenhum tipo de incentivo no Brasil todo. Esse é o Brasil. É o Brasil cheio de furos que vai aparecer diante do mundo disputando uma Olimpíada. Eu estou pensando na Olimpíada, não é? Em que nós queremos sair das 3 medalhinhas de ouro para ter pelo menos umas 10, 12, se possível, e sair do 22º lugar no mundo para ser uma das 10 nações mais fortes do mundo em matéria de esporte, mas nós temos que ter a preocupação de abrir mais esse leque e esses equipamentos chegarem a utilizar adequadamente, de forma inteligente, o que as escolas têm aí para nos oferecer. Eu estive em Cuba, a serviço, fui estudar educação, vi o que Cuba faz pelos seus atletas de alto rendimento. Entendo hoje o que é um atleta de alto rendimento, que para mim era uma ficção, eu não entendia direito. Um país pequeno, um país, de uma certa forma, massacrado, não é, pelo gigante vizinho, mas que encontrou meios e modos de valorizar o esporte, pelo menos em algumas modalidades. Não pôde fazer em todas, nem tem população para todos os esportes, mas no boxe, no judô, no voleibol, no basquete também, de uma certa forma, feminino especialmente. Quer dizer, Cuba se organizou e hoje brilha aí nas competições, tira 3º, 4º. Como é que pode um país daquele tamaninho e com tal soma de dificuldades estar muito à frente do Brasil em matéria de medalhas de ouro? A Jamaica é outro exemplo. Não, mas o garoto, quando nasce, ele já nasce correndo. Ele sai da barriga da mãe e já faz os 100 metros, e, em geral, com tempos muito bons. Mas não é isso. Também não se pode ser monotemático. Você fazer um país que apenas corra muito, ou que tenha um segundo esporte e não tenha o terceiro. Nós queremos ser bons e podemos ser bons em todos os esportes. Por isso, eu quero concluir dizendo que eu defendo ardentemente a ideia de que nós devemos investir nas escolas existentes no Brasil, investir nas universidades brasileiras, que já são mais de 200 e que fazem, não é? Tem universidades com 400 mil alunos, 320 mil alunos, e muita sobre o que se passa em matéria esportiva nessas universidades. Nós não queremos ser os Estados Unidos, não podemos e nem devemos, mas nós queremos ter, evidentemente, a competência para disputar de uma forma digna uma competição internacional com medalhas de ouro, prata e bronze, como merece o nosso povo, e eu estou certo de que nós temos potencial para isso. É uma questão de organização, é uma questão de mentalidade, e eu acredito sinceramente que isso há tempo de se fazer muito, desde que tomadas as providências, desde agora. Muito obrigado a todos. Bem, o Arnaldo, de certa maneira, trouxe uma série de considerações que estão paralelizando a apresentação do embaixador, na medida em que ele cobrou um planejamento. Me parece que uma primeira resposta está em desenvolvimento, com o planejamento das Olimpíadas, mas ele foi mais longe. Ele quer um planejamento para a escola, ele quer um planejamento para o sistema de educação, foi isso que me pareceu. Cobrou ampliação do incentivo ao esporte e evidenciou a tradição ruim em matéria de Olimpíadas que nos acompanha. Lembrou que são 60 milhões de habitantes e que exigem, segundo a sua fala... Perdão, desculpe, 60 milhões... Obrigado. 60 milhões de estudantes
e, nesse sentido, defendeu uma presença mais ativa e eficiente do esporte na escola e do incentivo ao esporte nessa mesma escola, sobretudo, e aí ele fez o link, como se diria hoje, com a conferência do Agemar, quando ele disse que esse incentivo ao esporte na escola devia estar acoplado, sobretudo, aos esforços para o desenvolvimento de uma Olimpíada de Excelência no Rio de Janeiro. Como a prática, a tradição dos seminários não envolve debates, infelizmente, aqui, porque aqui do lado eu estava ouvindo já uma série de ponderações, enquanto o Arnaldo discorria, eu vou pedir que os dois aproveitem uma prática carioca, saiam daqui para o primeiro bar que encontrarem e continuem a discussão, né, sobre o chopp, deliciosas libações alcoólicas. Né? Se bem que eu não estou incentivando, evidentemente, o alcoolismo, mas estou incentivando o prazer de uma discussão, afinal, que vai exigir que, de vez em quando, se molhe a garganta. E vamos para casa de táxi. Evidentemente. Mas, depois de Arnaldo Nisqueu, o nosso outro colega e amigo acadêmico, Cícero Sandroni, que me pediu que não fizesse uma leitura do currículo, porque, evidentemente, é claro, é dispensável, nós sabemos, mas eu volto àquela minha tese de que é sempre importante, na Casa da Memória, reiterar a biografia dos acadêmicos que a constituem. Então, esse seminário é também uma oportunidade de dizer dos acadêmicos, dizer o que eles representam. E alguns vão dizer, puxa, mas é por isso que eles estão ali. Cícero Sandroni cursou jornalismo na PUC, RJ, e administração pública na Escola Brasileira de Administração, na EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Foi chefe de reportagem do Correio da Manhã, escreveu por 5 anos a coluna Quatro Cantos de oposição ao regime militar. Trabalhou na Tribuna da Imprensa e no Cruzeiro. Foi repórter do Jornal do Brasil, editor do Caderno B e do Suplemento Livros. Mais tarde, a partir de 1976 a 83, escreveu o Informe JB, o importantíssimo Informe JB. Enviado pelo jornal o Globo, fez a cobertura da primeira visita de Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, como querem alguns, na ONU. Em 1960, assumiu a chefia da reportagem política do Diário de Notícias. Em 1976, retoma a revista Ficção, fundada em 1965 com Antônio Olinto, uma revista da maior importância, como divulgadora da narrativa curta no Brasil, que revelou contistas, que abrigou contistas e que é um documento importantíssimo do boom do conto na literatura brasileira. Agora, essa opinião é por minha conta. Assino. Em 1990, foi editor-geral da Tribuna da Imprensa, onde escreveu página semanal sobre cultura e política. Em 1991, criou para a Prefeitura do Rio de Janeiro o mensário literário Rio Artes. Convidado pelo ministro da Cultura, Antônio Weiss, e pelo presidente da Funarte, Ferreira Goulart, dirigiu o Departamento de Ação Cultural da entidade. Editou com Goulart... Editou com Goulart e Ivan Junqueira, que estava aqui presente, a revista cultural Piracema. Foi diretor adjunto do Jornal do Comércio, participa de vários júris de prêmios jornalísticos e de literatura. É colaborador de diversos jornais e revistas e publicou, entre outras obras, Aos 30 de Ataíde, O Século de um Liberal, Cosme Velho, Passeio Literário pelo Bairro, 50 anos de O Dia, História do Jornal, O Peixe de Amarna, uma história de ficção, 180 anos, o Jornal do Comércio, 1827-2007, e, nesse momento, está escrevendo um romance. Romance que, se não fora por outra razão, justificaria a presença dele nesta mesa. Cícero Sandroni está escrevendo Morrer em Casablanca. Morrer em Casablanca. O subtítulo é A História do Homem que Nasceu no Dia em que o Brasil Perdeu a Copa de 1950. Né? Então, Cícero Sandroni vai certamente falar, eu tenho quase certeza, de esporte, além do futebol, na literatura.
Cícero Sandroni com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Domício. Eu achei muito interessante essa tua sugestão para uma conversa depois lá no bar. E gostaria de participar, mas, na verdade, eu não vou tomar partido nem de um nem de outro. Então, eu vou lá só para ouvir e beber, se for possível. O Domício, você me bota em cada fria, porque realmente a minha... Não, vamos começar pelo começo. Né? O título da minha palestra era Futebol de Shakespeare a Stravinsky. Mas a DESG informa que sai Stravinsky e entra Brailovsky no meu lugar. Olha, eu acho que o nosso Arnaldo nos disse alguma coisa sobre a cosa mentale que rege toda essa parte da organização das Olimpíadas e que o embaixador Agemar Sanctus nos mostrou de uma forma excelente, uma forma didática, uma forma pedagógica e com essa forma aí de mostrar o que estão fazendo na cidade, remodelando a cidade. Eu aproveito esse momento para mostrar a foto de Marcos Carneiro da Mendonça, que está ali. Está aqui também? Tá. Marcos Carneiro de Mendonça foi um goleiro do futebol brasileiro, que foi o primeiro goleiro do América, quando o América, o seu time, né? Sim, campeão. 1913, com ele. 1913, foi Marcos Carneiro de Mendonça. Lá, depois se tornou historiador e membro do Instituto Histórico, Industrial, tinha uma usina de siderúrgica. Esse homem era casado com a poetisa Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça. Será que podia botar Ana Amélia? Ana Amélia, está lá Ana Amélia. Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça, que foi a primeira mulher a jogar futebol amador no Brasil. Ela era filha do pioneiro da siderurgia e tinha uma usina em Esperança, em Itabirito, usina Esperança. Veio ao Rio, viu as pessoas jogando futebol, se encantou com o jogo, levou bola de couro, levou uniforme e botou as crianças da cidade, em qual ele era também criança, e jogava. Foi a primeira jogadora de futebol no Brasil. Se tornou a grande poetisa, daí vem futebol e literatura, que publicou vários livros de poemas, inclusive alguns muito saudando o marido, Marcos, que se tornou um grande goleiro, né? E, enfim, temos aí, então, um princípio da história de futebol e literatura. E uma ligação também com a parte que Arnaldo tanto falou aqui, a necessidade, por exemplo, essa indústria do pai dessa senhora, tia da Laura Sandroni, que está ali, ela financiou o futebol amador no interior de Minas, né? Estava lá trabalhando para que a molecada aprendesse a jogar aquele jogo que Lima Barreto detestava. O grande escritor Lima Barreto detestava. Portanto, eu diria o seguinte, eu trouxe 30 laudas aqui para ler, mas eu vou ler só umas 5 ou 6, porque senão vai tomar muito tempo dos senhores. Professor Nello, está aí? Não, já foi embora. O professor Nello já foi embora. Eu queria... La pittura è cosa mentale. Tudo... A organização das Olimpíadas é coisa mental. Conseguir dinheiro é coisa mental. Coisa mentale. A definição de Leonardo da Vinci abriu um enorme campo para a compreensão da arte a partir da atitude mental, seja do autor ou de quem a contempla. Com Marcel Duchamp, a afirmação de Da Vinci, corroborada por Miguel Ângelo, estendeu o ver a arte para o ler o mundo. Dessa forma, críticos estudiosos podem agregar a expressão cosa mentale a qualquer atividade humana onde a estética e a ética se fundem com a emoção e a comoção. E onde a estética e a ética, a emoção e a comoção se unem,
de uma forma tão esplendorosa como no esporte, seja ele olímpico ou não. Né? Assim, nós temos que valorizar essa visão de cosa mentale, que é o esporte, e eu acho interessante que um humorista brasileiro, o Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, o autor do festival FEBEAPA, né, o Festival de Besteiras que assola o país, ele disse uma coisa que por extensão, vai a toda a modalidade do esporte, seja profissional ou olímpico, que também são coisa mental ao afirmar. Aspas para Stanislau. No futebol, a cabeça é o terceiro pé. E em qualquer esporte, a cabeça é o terceiro pé. No vôlei, no basquete, no boxe, a cabeça, se não funciona bem, se o racional não funciona, o corpo não reage em função de conseguir aquelas medalhonas que o nosso Arnaldo tanto quer. Bom, essa introdução justifica-se pelo temor com que participo deste Brasil Brasis, cujo título é o esporte além do futebol. Bom, no primeiro momento, imaginei que o seminário seria apenas além do futebol. Tema interessante quando esse além se refere à literatura. Quanto ao famoso nobre esporte bretão, a não ser por ocasião das Copas do Mundo, quando ousei dar palpites em crônicas que pouco tratavam dos jogos, mas sim do que acontecia além deles, isto é, as frustrações, os gritos de vitória, as emoções e todo o panorama de que costumamos chamar na imprensa o lado humano, expressão roubada do título de um excelente livro de contos do nosso saudoso confrade Otto Lara Rezende. Ao contrário de Arnaldo Nisquet, que já jogou no Maracanã, eu poucas vezes fui ao Maracanã, mesmo como assistente, e jamais na tribuna da imprensa, sempre nas arquibancadas, e nem sempre na torcida das minhas cores, pois sou Flamengo, e o meu filho Carlos, Botafogo. Para satisfazê-lo, nos seus 10 anos, num jogo entre os dois times, eu sempre me encontrava cercado de torcedores adversários e não podia comemorar os gols do rubro-negro, senão com um leve e contido sorriso. Por isso, não estranhei o espanto do Domício quando me apresentei para a tarefa. Mas quando caiu a ficha, Domício, e aí lembrei do título correto, o esporte além do futebol, percebi que o tema estava realmente fora do meu alcance. O único jogo que pratiquei com prazer na infância foi o de bola de gude, bola obúlica, onde me saí razoavelmente bem. Infelizmente, até hoje não é considerado um esporte olímpico, né? Deve entrar, né? Esporte olímpico. Bom, as peladas de rua, na hora da escolha dos times, eu sempre ia para o gol. Posição desprezada pela garotada e hoje malsinadas pelos cronistas, para os quais o goleiro atua onde nem a grama cresce. Na infância, por mais que eu me esforçasse, levei frangos inacreditáveis e passei, então, para a dificílima função de juiz, muito rápida, da qual prefiro não me lembrar. João Máximo e Marcos de Castro, autores do excelente livro Gigantes do Futebol Brasileiro, recusaram-se a incluir entre os grandes os goleiros famosos, sob o pretexto, para mim inexplicável, de que eles não jogam futebol. Que o Marcos Carneiro de Mendonça a tremer lá na tumba dele. Mas aqui eu gostaria de lembrar um pouco, o meu meio de campo está meio complicado aqui, mas vamos lá. Alberto Camus. Alberto Camus é definitivo sobre o goleiro, aquela função que me davam. É uma posição de isolamento e distanciamento. Na rua sempre vai para o gol o menos habilidoso com a bola nos pés. No seu caso, Camus era sempre goleiro, era uma escolha que poupava os seus sapatos e poupava das broncas da sua avó em casa por ter descuidado dos seus calçados. O gol é de onde se vê um jogo que ninguém vê, aonde se vai do heroísmo ao fracasso em minutos, talvez em segundos. Para Camus, a experiência como goleiro lhe ensinou:
sobre a vida. Aprendeu que a bola nunca vem para a gente onde se espera que venha. Como ocorre nas grandes cidades, ele dirá, poderia acrescentar agora, como a morte diante da vida, onde se sabe como ela virá, mas não se sabe como ela virá, mas tem a certeza que virá. Esse é o grande drama do goleiro. Vamos continuar aqui. Apesar desse distanciamento em relação ao esporte, além dele, sempre me chamou a atenção o fato do futebol, paixão nacional, não inspirar os nossos escritores. Eu estava conversando com a Ana Arruda agora, antes de... Calado, por exemplo, um dos grandes romancistas contemporâneos, não se interessava por futebol, não tem um grande romance sobre futebol. E a maioria deles não tem, a maioria dos grandes autores. Bom, então eu vou começar o jogo a partir da minha área, driblar o foco do tema central, desculpa, embaixador, e para apresentar algumas ideias que nada tem da sociologia do futebol, assunto hoje de abundante bibliografia a partir dos estudos de Roberto da Mata, um pioneiro nesse campo. Refiro-me à produção dos nossos ficcionistas sobre esporte, que hoje, apesar da decadência evidente do futebol praticado no Brasil, com exceção do Ameriquinha, que continua lá na terceira coisa, mas bem quietinho, firme, ainda move dezenas de milhões de torcedores apaixonados que chegam até as batalhas campais das torcidas organizadas com mortos e feridos que a polícia ainda não conseguiu impedir. Essa ausência de literatura sobre futebol é lembrada sempre que se aproxima uma Copa do Mundo. Antes, durante e depois do evento, os nossos cronistas, a exemplo dos saudosos Mário Filho, que hoje é o nome do Maracanã, não é? Ninguém se lembra, mas é estádio Mário Filho, né? O João Saldanha, Armando Nogueira, Paulo Mendes Campos, Nelson Rodrigues, Sandro Moreira e tantos outros. Eu podia citar aqui uma série deles, inclusive o que eu gosto mais é Fernando Calazans, o Tostão, que o Tostão tem o futebol como coisa mental, ele sempre jogou com a cabeça, os pés faziam o que a cabeça queria, né? Então, eu gostaria de entender essa distância. E vou encontrando algumas exceções. A primeira delas é o belo romance de José Lins do Rego, Água Mãe, livro que, segundo Raquel de Queiroz, introduz o tema do futebol na ficção brasileira. Nele, um jovem sertanejo de grande talento para tratar a bola, é levado para a capital e, depois dos dias de glória, quando deixa de ser craque, encontra a desgraça. Macedo Miranda, escritor esquecido hoje, de vida curta, morto aos 50 anos de idade, escreveu O Sol Escuro, talvez o único romance brasileiro cuja trama é toda baseada em futebol. E Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, autor do O Romance de Futebol, cujo amor pelo esporte, como já disse, levou a levar o nome do estado do Maracanã. Esse, O Romance de Futebol, é um livro que exige uma reedição rápida, porque é um livro interessantíssimo, em que Mário Filho conta as histórias do seu tempo, do futebol, inclusive da presença do Otávio de Faria, foi nosso companheiro aqui da Academia Brasileira de Letras, um grande escritor, e que não se interessava por futebol, até que um amigo insistiu e ele foi ver uma partida entre o Fla-Flu. O amigo era Flamengo e queria que o Otávio de Faria se tornasse um flamenguista, mas ele adorou o Fluminense e virou fluminense, só pensava no Fluminense. E morava perto do Fluminense, e assistia os treinos do Fluminense, né? Foi convidado para ser diretor, e só aceito se for diretor de futebol. Não, diretor de futebol tem que ser um especialista, ele não aceitou e não foi diretor. O Otávio de Faria organizou um jogo de futebol entre intelectuais, entre escritores do seu tempo, todos mais ou menos magrinhos, assim como Arnaldo Esquer, mas tinha um mais gordo, que era o Augusto Frederico Schmidt. E o Schmidt era um atacante. Então, ele não conseguia atacar, não conseguia pegar, porque o Beck, o zagueiro, né, estava sempre atrapalhando o Schmidt nas suas investidas. Até que um dia o Schmidt chegou perto dele e disse assim: "Ô, amigão, deixa eu passar pelo menos uma bola.
porque isso aqui é uma brincadeira entre nós, né? E o Schmidt já... bom, começava como editor, depois poeta famoso, homem de negócios, suava suando assim, como se fosse uma sauna, e o zagueiro disse, tudo bem, na próxima que você vier, eu vou deixar você passar. E realmente ele passou. Passou e ficou de frente para o gol, o goleiro sozinho e ele com a bola. E aí a coisa mental não funcionou. Tremeu, amarelou. Aí, sabe quem veio e tirou a bola dele? O Carlinhos Chagas, que também foi nosso companheiro. Isso está contado pelo Mário Filho. Carlos Chagas, filho do famoso cientista, ele também é um famoso cientista, Carlos Chagas, foi lá, tirou a bola e o Schmidt ficou a ver navios. Bom, foi um famoso ator também da diplomacia brasileira no governo de Juscelino Kubitschek, né? Bom, e eu acho que vale a pena lembrar também de Gilberto Coutinho, que escreveu um livro de contos, Maracanã, Adeus, e foi um grande divulgador da literatura de futebol no Brasil. Bom, todo mundo sabe, o futebol veio pelo Charles Miller, quando voltou de viagem à Inglaterra, e para desespero do Lima Barreto, que abominava o Futebol Association, e balípodo, né? Futebol é balípodo em português. Não é isso, professor? Balípodo, né? Não colou. Não colou, né? Como não colou, ludopédio, né? O Lima Barreto chamava de balípodo, porque não queria usar futebol, né? Que era o que usava. Mas não era uma invenção inglesa. Eles se apropriaram dela, mas talvez é um dos jogos mais antigos do mundo, o futebol. Pena que a gente não tenha nenhuma medalha de futebol nas Olimpíadas, né? É impressionante, isso é coisa... Mas os chineses também não têm, né? E nós demos de 8-0. Tem uma versão humorística também, desculpe essa vereda aqui, mas é um humorista alemão, então é Vico von Bülow. Com esse nome dá para a gente perceber que ele era humorista, mas devia ser mais ou menos sério. Mas ele tem uma base científica. Diz ele que há centenas de milhares de anos o ancestral do homem já sentia prazer em chutar objetos, né? Até hoje, chutar é muito bom, né? Seja bola, seja, sei lá, qualquer coisa, chutar. Os chimpanzés brincavam com os cocos caídos no chão, mas tinham dificuldade, chutavam. Mas os chutes no coco, com as pernas traseiras, às vezes acertavam as dianteiras. E assim eles se confundiam. Então, garante o von Bülow, o alemão deve ser levado a sério, né? Um dos chimpanzés mais espertos levantou-se em 2 pés e tornou-se o primeiro craque da floresta, porque ele chutava e a bola ia, não batia na perna. Era o Neymar da época. Logo em seguida, e foi seguido por todos os chimpanzés que pretendiam um bom contrato na Europa. Isto é, não é nada disso, não. Vamos voltar ao... Mas então, segundo von Bülow, o jogo da bola, o futebol, foi o fator principal da transformação do quadrúpede em bípede, o Homo erectus. E, a partir de então, causar essa confusão geral em que todos estamos nesse planeta, estamos metidos, menos os chimpanzés ruins de bola que continuam em suas florestas. Na Odisseia de Homero, há um momento em que Homero escreve aspas para Homero. E então Ulisses, viajante impenitente, foi despertado pelos gritos das moças jogando bola. É aquela famosa tentação do Ulisses, em que ele via sereias cantando, teve que ser amarrado no navio para que ouvisse, mas via jogando bola. Pode ter sido um esporte olímpico, parecido com o basquete ou vôlei lá dos gregos antigos, com bola. Mas vamos pensar que elas também jogavam com os pés. E então Ulisses assistiu a um jogo de futebol. Isso é Ulisses, na Odisseia, está lá no Homero. Quem quiser que consulte. Mas como registro histórico, o jogo aparece em suas primeiras versões na China e no Japão. Os chineses se consideram os inventores do futebol. Mas deve ter havido um corte epistemológico, porque desde que eles inventaram até hoje, olha, não aprenderam nada, né? E chamava Tsuji. Tsuji era o jogo que eles jogavam com a bola, né? E acontecia logo depois de uma batalha, quando então os vencedores se reuniam em grupo,
de às vezes 200 de um lado e 200 do outro, e jogavam uns com os outros com os crânios dos vencidos. Coisa de selvagem, né? É só ver um jogo de rugby na Irlanda ou na Austrália, ou então a fúria dos hooligans ingleses, ou as batalhas das torcidas organizadas, para ver como evoluímos desde as antigas chacinas em torno de uma bola para celebrar a vitória sobre o inimigo. Teria sido Marco Polo quem trouxe futebol da China para a Itália? Também não há registro histórico, mas de repente aparece na península o gioco de calcio. E na Idade Média, as cidades italianas, quando não estavam em guerra, disputavam partidas de calcio, com a violência das caneladas, dedos nos olhos dos inimigos, murros desleais, talvez algo parecido com uma partida em que brasileiros e argentinos se enfrentam. Só que na última até que foram muito delicados, parecia um jogo de moça. Da Itália foi para a Inglaterra, e lá a plebe inglesa começou a jogar com a bola feita de couro, antes do século XVI, apesar das várias leis do período elisabetano que proibiam a prática do esporte. O professor e educador inglês Richard Mulcaster, esse é um nome que pouco conhecido, eu também não conhecia, mas fui fazer o meu dever de casa. Richard Mulcaster, contemporâneo de Shakespeare, considerado o primeiro defensor do futebol, quando praticá-lo poderia levar à prisão, escreveu um ensaio em que afirma que o futebol fortalece os músculos de todo o corpo, transportando os fluidos para cima e, portanto, garantindo o equilíbrio da mente. Quer dizer, Alcácer também pensava em cosa mentale. William Shakespeare refere-se ao jogo em pelo menos 2 obras. No primeiro ato da peça King Lear, o Rei Lear, em que certo trecho do diálogo, o personagem Kent chama seu servo de, aspas, desprezível jogador de futebol. Porque Shakespeare não era besta, né? Não ia botar futebol como, porque estava proibido, né? Então, desprezível jogador de futebol. Em seguida, lhe dá uma rasteira, hábito hoje tão comum entre os botucudos do nosso futebol. Em A Comédia dos Erros, peça inspirada em Plauto, encontra-se a seguinte fala de um empregado ao seu patrão. Aspas, só porque sou honesto convosco, vós me chutais como uma bola de futebol? Vós me chutais para lá, ele me chuta para cá, passando-me assim a outro. Me lançais daqui e ele me atira de lá. Se hei de continuar neste ofício, deveis forrar-me de couro. Quer dizer, eles consideravam uma bola de futebol. Se Harold Bloom tem razão ao dizer que o brado de Stratford-on-Avon inventou a humanidade, ao inventá-la, ele não esqueceu o futebol. É muito possível que Shakespeare e seus companheiros de teatro, também vítimas da censura elisabetana, estivessem na galera das partidas travadas por gente pobre nas cercanias de Londres. Mais tarde, graças aos conselhos de Mulcaster, o futebol foi praticado por gentlemen, sirs, lords, que então estabeleceram as regras que até hoje são mais ou menos as mesmas e espalharam o jogo pelo mundo. Mas só foram uma vez campeã mundial, a Inglaterra, apesar de serem as donas, os inventores. E assim dou conta da primeira parte do meu título quando associei Shakespeare ao futebol para espanto do nosso querido Domício. No Brasil, quando o jogo era praticado por ingleses e granfinos, Lima Barreto fundou a Liga contra o Futebol. Lima Barreto não admitia a introdução do jogo no Brasil. Em certa crônica afirma, o futebol é uma... Vamos ver aqui. O futebol é uma o quê? Escola de brutalidade. Não merece nenhuma proteção dos poderes públicos, a menos que esses queiram nos ensinar o assassinato. Sérgio Cabral, o pai, defendeu a tese que, se vivesse mais, Lima Barreto seria vascaíno. Uma tese extremamente esdrúxula, mas é de um vascaíno doente, né? Pois foi o Vasco o primeiro a livrar-se dos preconceitos da época ao aceitar um negro em seu time principal. Do outro lado do campo encontrava-se o último dos gregos, o autor clássico, Bête Noire dos modernistas, Coelho Neto, cuja literatura também era atacada por Lima Barreto. Neto defendia o futebol em suas crônicas e ele mesmo, com a família, não perdia uma partida do seu time, claro, o Fluminense.
Seu filho, o conhecido Preguinho, praticou não só o futebol, mas também outros esportes e foi autor do primeiro gol da seleção brasileira em partida contra a Iugoslávia em Copa do Mundo de 30, quando o nosso time perdeu por 2-1. Segundo conta Mário Filhos no Romance do Futebol, Coelho Neto também era um excelente capoeirista. Uma vez um escritor disse: você não sabe capoeira, isso é para os malandros. Aí ele disse assim: então tudo bem. Tirou os móveis da sala e disse assim: você luta boxe, né? Luta, então vem me atacar. O Coelho Neto deu 2 rasteiras no escritor, que o Mário Filho faz questão de dizer que não era, e o cara disse: tudo bem, você é capoeirista. Coelho Neto era capoeirista, sabia disso? Não. Rui Barbosa também demonstrou defendeu o futebol, mas mais tarde, infelizmente, é uma mancha na biografia do Rui Barbosa, mas vai ficar muito distante. Ele mostrou desagrado e preconceito quando se recusou a viajar no mesmo navio que levava a nossa seleção para Santos. A seleção brasileira ia jogar em Santos, e quando o Rui Barbosa soube que estava no mesmo ITA, né, aquele navio costeiro, e ele não saiu, aí a seleção teve que ir de ônibus para Santos. Zé Lins do Rego, sem dúvida, é a figura de intelectual brasileiro exemplar para estabelecer a união de nossa literatura com o futebol. Pode-se falar na poesia, no romance e no conto, mas, na verdade, ninguém viveu o futebol como Zé Lins do Rego. Ninguém escreveu mais e melhor sobre o futebol entre os nossos escritores, mais representativos que esse bravo filho de Pilar, Paraíba, quase carioquizado pelo amor ao Flamengo. A força maior de sua literatura parece vir do contato direto com o povo, que nunca deixou de manter. Vou ao futebol e torço pelo Flamengo como um pobre diabo. Há no Flamengo essa predestinação para ser, em certos momentos, uma válvula de escape às nossas tristezas. Quando nos apertam as dificuldades, o Flamengo é que agita as massas sofridas, um pedaço de ânimo que tem a força do remédio heróico. Ele não só nos enche a barriga, como também nos inunda a alma de um vigor de prodígio. Em outro trecho, o futebol, como o carnaval, é um agente de confraternização, no amor e no ódio. Faz que eles gritem as mesmas palavras e admirem e exaltem os mesmos heróis. Quando estou numa arquibancada, os apertões de um estádio cheio ponho a me observar, a ver, a escutar, e vejo e escuto muita coisa viva, vejo e escuto povo em plena criação. Ele fez uma crônica em que elogiava muito um jogador chamado Fausto. Se lembra do Fausto? Maravilha Negra. Maravilha Negra, antes do Diamante Negro. E o Zé Lins dizia que Fausto, com 30 mil pessoas naquela época, os olhos em cima dele, vencendo adversários, distribuindo passes com domínio de um mágico. Era um rei no centro do gramado, dando-nos a impressão que tudo corria para os seus pés e para a sua cabeça. Ouvi outro dia um torcedor, homem do povo, dizendo: como o finado Fausto não aparece outro. Aquele comia a bola. O que havia em Fausto, agora, é o que há em Brailovsky. Quer dizer, saiu Stravinsky, entrou o Brailovsky, está aqui. O Zé Lins achava que o Fausto jogava como o Brailovsky tocava piano. A perfeição da virtuosidade é o gênio do artista que venceu as dificuldades com mais alguma coisa que o exercício. Fausto não era só o homem feito pelo treino e o dono de uma fabulosa força nativa. O que dá a Brailovsky a sabedoria não é o cuidado com a sua preparação, é o poder de ser da música um instrumento feito de carne, nervos e cérebro. Um Fausto não se faz, nasce, projeta-se como uma obra de Deus. Bom, eu acho que já estamos no final, então eu disse que não ia falar sobre a sociologia do futebol, mas tenho que dar aqui um trecho do Roberto da Mata, que é o para final. O futebol é um objeto complexo e que pode ser socialmente apropriado de vários modos em diferentes sociedades. Isso permite que mesmo um esporte seja uma diversão na América e um instrumento de comunicação social e de construção da identidade nacional em países como o Brasil.
Num caso, o futebol, no caso da América, é something to watch, but not serious. No outro, é um meio altamente significativo de veicular mensagens sobre o que é realmente ser brasileiro, sobre o sentido da vida, do destino e do papel da técnica no universo social. Tudo isso de modo direto, gráfico, literal, profundo e dramático, pois futebol não é um jogo de palavras, que se arma somente com a inteligência, mas um sistema de regras fechados. Trata-se de um jogo de relações e regras absolutas, homens em ação, inteligência e vontade, verdade e mistificação, técnica e necessidade de ação coletiva. Cosa mental. Se eu tenho mais um minuto, eu só vou agora ler um trecho aqui, me permite o coordenador, sobre o sexo e o futebol. Será que posso falar sobre sexo aqui na academia? Pode. Um minuto? Tranquilamente. Sexo dizendo pode. que a gente está censurando, censura nada. Então, no que se parecem o sexo e futebol, diz Luiz Fernando Veríssimo, no futebol, como no sexo, as pessoas suam ao mesmo tempo, avançam, recuam, quase sempre vão pelo meio, mas também caem para um lado ou para o outro, e às vezes há um deslocamento. Nos dois é importantíssimo ter jogo de cintura. No sexo, como no futebol, muitas vezes acontece um cotovelaço no olho sem querer, ou um desentendimento que acaba em expulsão. Aí um vai para o chuveiro mais cedo. Dizem que a única diferença entre uma festa de amasso e a cobrança de um escanteio, escanteio, aquele pessoal todo mundo ali, não, parece uma festa de amasso, né? É que na grande área não tem música, porque o agarramento é o mesmo. E no escanteio também tem gente que fica quase sem roupa. No sexo, como no futebol, você amacia no peito, bota no chão, cadencia, e tem que ter uma explicação pronta na saída para o caso de não dar certo. No futebol, como no sexo, tem gente que se benze antes de entrar e sempre sai ofegante. No sexo, como no futebol, tem feijão com arroz, mas também tem um requintado, a firula e o lance de efeito. E, é claro, o lençol, né, quando o jogador joga. No fim, sexo e futebol só são diferentes mesmo em duas coisas. No futebol, com a devida exceção do goleiro, não se pode usar as mãos. E o sexo, graças a Deus, não é organizado pela CBF. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Cícero Sandroni, que teceu considerações sobre a arte como coisa mental, que foi o motivo condutor, eu quase ia dizer o leitmotiv, como o motivo condutor da sua fala. No fundo, fez uma belíssima crônica carregada de humor e profundidade sobre a arte do futebol e sobre a parcimônia da literatura a respeito do esporte. Enriqueceu a sua fala, no final, com reflexões de caráter sociológico. Lembrou os grandes cronistas do futebol, trouxe os exemplos de romancistas, Macedo Miranda, Mário Filho e, em destaques, Lins do Rego, e Gilberto Coutinho, como grande contista do futebol, e também nos trouxe aqui algumas curiosidades sobre a intimidade de alguns escritores com o futebol, o que me deixou à vontade para seguir na trilha do nosso meia-esquerda do América e confessar a minha condição de modesto ponta-esquerda na juventude, né? Com alguns gols no meu currículo, né? Rastreou, então, a presença do futebol na arte literária. Nesse percurso, passou da Odisseia à literatura latina nas comédias de Plauto, chegou a Shakespeare, entre outros menos votados. Depois passou aos brasileiros e, na verdade, fez um histórico do nosso futebol, né? O nosso futebol como arte, o nosso futebol como coisa da mente, né? E eu apenas lembraria aqui, a propósito da nomenclatura do futebol, como ela contribui para mostrar que, às vezes, os empréstimos, os estrangeirismos, né, eles entram e se impõem. Conta-se uma história no tempo que os puristas defendiam que a língua portuguesa não poderia ter nenhum termo estrangeiro. Parece que essa moda está voltando, que os termos estrangeiros não eram bem-vindos à língua. Enfim, era toda uma posição contra os estrangeirismos. Um assunto bastante discutido na área para a qual estou puxando a minha brasa, né, que é a área da língua portuguesa.
Então, se conta que, numa cidadezinha do interior, queriam formar um clube de futebol e foram procurar o empresário de maior poder, né, poder financeiro e econômico, para que se pudesse organizar, afinal de contas, o clube. E ele disse que ele era purista, não tolerava nenhum termo estrangeiro na língua, disse que ele patrocinaria tudo desde que não houvesse na organização, nunca diria futebolística, né? Se não houvesse na agremiação nenhum termo estrangeiro. Aí criou um problema, né? Bom, então o senhor está bom, a gente aceita, mas o senhor tem que dizer como é que se chamará o Grêmio. O Grêmio deve se chamar Grêmio de Ludopédio. Ludos, jogo, pés, pedes em latim. Em vez de fazer o balípodo, que é grego, bal e pé, podos, pé e o bale bola, o bale jogar, tirar para frente, balain, né, em grego, ele vai para o latim, ludos e pedes, e fez o ludopédio. Ia tudo bem, o Grêmio de Ludopédio venceu algumas partidas, ganhou o campeonato, até que o patrocinador morreu, faleceu. Depois da semana da missa de sétimo dia, os sócios e todos os membros da agremiação se reuniram numa Assembleia Geral, cuja pauta era mudar o nome do Grêmio, que passou a se chamar Ludopédio Futebol Clube. Bom, o que prova a força da palavra. Não adianta, quem faz a língua é o povo. E se o povo decidir que vai incorporar a palavra, se vai aportuguesar, ela vai entrar. Isso não é um problema meramente linguístico, é um problema cultural, é um problema até hoje em dia de mercado. Mas essa é outra história que, afinal de contas, só tem a ver com futebol por causa da nomenclatura, né, utilizada para designar os praticantes do antigamente chamado esporte bretão. Eu queria, então, terminar anunciando os próximos eventos desta casa. Né, no próximo Seminário Brasil-Brasil vai se realizar no dia 25 de outubro, sempre quinta-feira, às 17h30, com um tema Conversa de Botequim, Bar, Boêmia e Intelectuais. Ou, se preferirem, Bar, Boemia e Intelectuais. Dia 2 de outubro, antes, por exemplo, antes do dia 25, lógico, terça-feira também, terça-feira e não quinta, no mesmo horário, ciclo de conferências, Visões da História, sob a coordenação do acadêmico José Murilo de Carvalho, quando será tratado História e Historicidade em Santo Agostinho, tendo como conferencista o acadêmico e filósofo Tarcísio Padilha. No dia 4 de outubro, quinta-feira, às 18h, estão todos convidados para, na série Música de Câmara na BL, ouvir o duo Santoro e José Stanek, Paulo Ricardo Santoro, violoncelos, José Stanek, gaita. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado aos internautas que nos privilegiaram e até o próximo seminário. Gratíssimo.